Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de arte. Lembrando que na aulinha passada nós estudamos sobre o tema, quem lembra? Ser diferente é normal. Tocando lá na página, lembrando que fizemos uma atividade, né? O desenho sobre respeito à diversidade. E vamos agora passar para a nossa página 75, para a gente concluir esse tema, que diz assim: prazer em conhecer. Este tema não foi suficiente para falar de toda a diversidade que existe no mundo. Ainda assim, você deve ter percebido que todos podem se expressar por meio da arte e têm o direito de ser respeitado em sua singularidade. Cada pessoa tem suas potencialidades e suas limitações, e é muito importante conhecê-las para poder conviver. Pense nisso ao fazer sua autoavaliação. Então, nós temos aqui, olha só, esse artesão, né, participante do projeto Longmark, que diz assim: fundado em Pequim, na China, em 1999, o projeto reúne artistas, agentes culturais e outros interessados em arte que viajam pelo país divulgando seus trabalhos. Em cada lugar que visitam, realizam seminários, discussões, oficinas e exposições de arte. Algumas obras produzidas no contexto do projeto participaram da 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo em 2006. Esse outro aqui, vamos falar sobre Fernando Botero, que diz o seguinte: o artista começou a fazer seus primeiros desenhos na adolescência e foi ilustrador de um jornal colombiano. Realizou sua primeira exposição em 1951 em Bogotá, na Colômbia. Ele é conhecido por representar a figura humana, veja só, com formas arredondadas, produzir pinturas e esculturas. Um dos seus principais interesses de seu trabalho é o estudo do volume e das cores. Então, ele utiliza, né, essas imagens, né, de pessoas, de seres humanos, de formas arredondadas, volumes, né, e de cores, né, bem variadas. Olha só, nós vamos fazer a nossa autoavaliação na página 75. Nós temos aí 3 perguntinhas para a gente concluir esse tema. A primeira: quais foram seus maiores desafios nas aulas de arte? Quais foram? Isso, copiar no caderno e responder. Você já se superou fazendo algum trabalho artístico? A segunda perguntinha: o que você mais gostou de aprender nesse tema? E a terceira: por que é importante respeitar a diversidade? Então, diversidade o que é? São diferenças, né? Pessoas diferentes, cada um vivendo do seu modo de vida, cada um tem o seu pensamento, a sua forma de conviver, a sua forma de pensar. Antes de nós começarmos a realizar essa atividade, a autoavaliação da página 75, a gente vai passar um vídeo para vocês, tá bom? Então, assistam o vídeo com bastante atenção e logo em seguida, copie essas 3 perguntinhas no caderno e responder. Então, essa é a nossa atividade para a gente concluir o nosso tema e até a próxima aula com mais um assunto bem interessante. Beijos da tia Keila. Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura abaixo, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e entre outras muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território.
Vejamos então como nós devemos nos relacionar com os outros, tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, num dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e então expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima!